Fala, Manuel. Opa, o Manuel caiu. Manuel caiu aí. Vamos, vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Leandro, vou pedir para você abrir aí apresentando mais uma vez a comunidade Excel aí. O Jonathan, ele não estava nas outras aulas, está chegando agora, né? Apresenta aí a comunidade Excel mais uma vez para o pessoal e vamos seguir. Maravilha. Excelente noite a todos, Jonathan. Enquanto o pessoal vai entrando aí, bem rapidinho aqui sobre a comunidade. Então, é uma comunidade para vocês, empresários, onde um ambiente onde vocês vão se sentir de fato pertencente, seguros, é um ambiente para vocês fazerem negócio, colocar ali as suas necessidades para que nós, o Upsell, com nossa inteligência empresarial, possamos criar soluções para vocês e também o ambiente onde vocês vão ter, além das nossas aulas que ficam gravadas aqui dentro, vocês vão poder acessar as ferramentas que a gente já disponibilizou e já criou para algumas empresas, perfeito? Então, aqui tem toda a parte, nessa parte inicial aqui, tudo que já existe dentro da Upsell, o Upsell News ali, para você ficar ligado, toda segunda de manhã você recebe um panorama do mercado, do que aconteceu naquela semana, o que vai acontecer nas próximas semanas, para você se preparar, porque quem antecipa, governa. Faça o cadastro de vocês aqui, assim que fizer o cadastro, vai lá no e-mail de vocês, que vocês colocou aqui, confirma o e-mail, para que vocês possam fazer a entrada. Eu, como administrador, vou liberar a entrada de vocês, por isso que há uma comunidade totalmente segura aqui para vocês, onde é que tem o feed aqui das aulas que está acontecendo, um ambiente para vocês trocarem ideia entre vocês, um lugar para vocês visibilizar o produto de vocês, fazerem negócio. Tá? Então, na comunidade, onde vocês vão fazer os posts de vocês, onde vocês vão comentar no post de alguém, a vitrine para você cadastrar o produto de vocês ali. O Upsell News é toda edição, toda segunda de manhã fica a edição aqui disponível para vocês acessarem. A comunidade aqui das aulas, nas aulas ao vivo, as aulas que já foram dadas, as que está acontecendo agora, onde, o local de vagas para você publicar a vaga que você precisa, a vaga que você está buscando profissional e também indicar profissional. Então, talvez tenha um parente, um amigo aí que queira se recolocar no mercado, indique ele aqui para outros empresários fazer essa contratação. Aqui, nas necessidades, você vai cadastrar, quanto mais específico e personalizado for, melhor o cadastramento dessa necessidade, porque aí a gente sabe exatamente o que criar para resolver a sua demanda. As ferramentas, onde estão todas as ferramentas já criadas aqui por nós, seja Gente, seja ferramenta de Excel, PowerPoint, enfim, seja o que for, já está criada aqui e você tem acesso a isso. E só por isso já vale muito a pena. Os salvos, onde você vai salvar os produtos que você mais recompra ali, aqui é onde você vai de fato colocar todo o seu preenchimento, e a área de administrador é só para nós aqui, opção. Então, faça bom uso dessa ferramenta, é um ambiente para vocês se sentir pertencente, também para vocês melhorarem ela cada vez mais junto conosco. Qualquer ideia que vocês tiver, pode nos trazer, que a gente vai melhorar isso para vocês, beleza? Maravilha, meu irmão. Leandro, obrigado aí pela apresentação. Vamos seguir então aqui com a nossa aula de hoje. Hoje é a última aula da imersão. O pessoal tá chegando aí com a gente e a gente vai começar a transmitir esse conteúdo, onde é o conteúdo que encerra a nossa imersão e faz total diferença. Vai fazer total diferença no fechamento aí do ciclo que nós construímos aqui durante essa semana. E fechando esse ciclo, você que está aqui desde o começo da semana, você com certeza você vai conseguir fazer com que a sua empresa, o seu negócio, consiga fluir de uma maneira mais estratégica. Nesses 3 dias, nós trabalhamos sobre a construção de quem você deve atrair e o porquê que o seu cliente ele vai te escolher, que é literalmente a construção do ICP e da sua proposta de valor. Na terça-feira, nós falamos sobre como o lead ele vira oportunidade dentro do fluxo de cadência do seu fluxograma comercial.
Na quarta-feira, que foi ontem, nós falamos como a oportunidade ela acaba virando venda, ou seja, foi todo o processo de construção do funil, em cada etapa, como que você inicia, como que você termina a etapa de cada ciclo do funil. Então, se você seguindo esses 3 passos, você já tem uma margem, uma média de conversão aí, um aumento de conversão de 35%. Por que que tanta empresa tem as 3 peças, mas mesmo assim ela não consegue crescer? Porque ela não consegue fazer a junção dessas engrenagens e automaticamente, se essas engrenagens elas não estiverem compostas, montadinhas, totalmente alinhadas, você não tem uma máquina poderosa ali para você poder gerar uma máquina forte. Quem foi que entrou aí agora, Leandro? Não, não vi. Beleza, Acho que a pessoa já saiu já. tá, beleza. Hoje, o que que nós vamos fazer? Hoje, o passo número 1, nós vamos construir os 6 números essenciais para construir a sua máquina poderosa de conversão e vamos falar sobre uma rotina de 30 minutos semanais que você vai ter na sua empresa que vai literalmente transformar o jogo da sua empresa e fazer com que você consiga converter mais vendas, converter mais leads em vendas dentro do seu processo, desde a atração até o momento do fechamento. Um mito que nós precisamos tirar, eu venho falando isso desde segunda-feira para todos nós que estamos aqui, que o marketing é uma área e o comercial é outra. Isso é um mito, tá? Isso aqui não existe, que marketing é uma área totalmente separada do comercial. As duas, elas caminham junto. As duas áreas, elas são fechamentos para que você possa conduzir melhor o seu processo comercial. Olha só, como eu estava falando para vocês, o marketing e o comercial, eles são o mesmo produto dentro de uma mesma esteira. Porque o que acontece? Quando o cliente ele chega na sua empresa, isso aqui é algo muito importante para vocês. Gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Não existe para o cliente, não existe o marketing, não existe o comercial, não existe o financeiro, não existe nenhuma dessas áreas dentro da sua empresa. Para o cliente, ele chega e ele vê só uma empresa. Ele não quer saber se o marketing comunicou de uma forma e o comercial comunica de outro, se os atendentes, se qualquer outra área da empresa está comunicando de outras formas. Ele quer saber que é uma empresa só que tem ali o que ele está buscando. Se o cliente ele parar e ele vê um desencontro de informações desde a hora do momento que ele entrou no seu funil até o momento que ele chegou no vendedor, a credibilidade simplesmente cai. E essa credibilidade caindo, você pode ter certeza, ele não vai comprar de você. Ele não vai prosseguir com você. Por que que ele não vai prosseguir com você? Porque não faz sentido, porque ele pensa, se uma empresa está comunicando uma coisa e na hora de fazer o fechamento fala outra, não faz sentido eu seguir com essa empresa. Isso gera uma margem de desconfiança. Então, nesse momento, quando você acaba permitindo que isso aconteça, aí você literalmente quebra sua esteira no meio e o cliente ele simplesmente vai embora. Ele desce pelo ralo. O seu lead, ele escorregou. O seu lead, ele não vai querer comprar de você. E esse vão, muitas vezes, para muitas empresas, acaba que se torna invisível e fica difícil para uma pessoa só, dentro da empresa, conseguir identificar cada um desses gargalos. Por que que o cliente está chegando e não está comprando? Por que que o cliente chega, ele olha, ele até conversa, ele demonstra interesse, mas no final ele não compra? Literalmente está faltando algo dentro dessa comunicação, dentro da sua estrutura, que não está alinhada entre as áreas comerciais, principalmente o marketing comercial.
como eu já trabalhei em algumas empresas grandes, uma das coisas que eu mais vi é a famosa guerra, né? A famosa guerra dos empresários, do marketing com o comercial. O marketing, ele vive ali comemorando que ele gerou leads, né? Gerou demandas, entre aspas, e o comercial fica ali falando, pô, o lead é ruim. Você já pensou o seu marketing, ele criar para você ali 200 oportunidades, entre aspas, e o seu comercial conseguir converter duas? Isso quer dizer que está tendo uma quebra na comunicação. Isso está dizendo que está tendo uma quebra nesse processo aqui. Esse processo, ele não está sendo efetivo para levar o cliente do começo da esteira até o final da esteira. Mas aí, no final de tudo, ninguém sabe o que está acontecendo, sabe por quê? Porque você não está metrificando esses dados. Como você não está avaliando esses dados que você tem, automaticamente você está vendo tudo ir embora e você não sabe explicar o porquê. Uma das coisas que, dentro do MCP, que é um curso que a gente tem aqui, que é o Máquina Comercial Previsível, nós falamos bastante sobre isso, que aquilo que você não mede, ele simplesmente não existe dentro da sua empresa. Então, se você está vendo que entra uma quantidade boa de leads, mas não tem uma quantidade boa de fechamento, e você não sabe dizer o porquê que isso está acontecendo, é porque você não está metrificando os dados da sua empresa. Você não metrifica a entrada, você não metrifica a condução, você não metrifica o final da linha dessa esteira. E automaticamente você fica perdido. Igual nós estávamos falando ontem, né, sobre o diagnóstico que nós estamos fazendo de uma outra empresa, e o cliente, nossa, cara, isso foi até surpreendente para mim. O cliente está com 2 milhões, 2 milhões e 300 mil, vou arredondar, de oportunidades paradas dentro do funil dele. Por quê? Como ele não consegue metrificar a quantidade de leads novos que entra e essas oportunidades, ele não sabe o que, que ele tinha parado. Quando a gente fez esse levantamento para ele, até ele assustou de tanta oportunidade. Uma empresa que fatura média 120 mil por mês, está deixando no caixa, está deixando ali parado 2 milhões. Mas por que que isso acontece? Justamente porque não está sendo medido. Se não está sendo medido, não existe essa falha. A pessoa não enxerga, não tem como a pessoa verificar isso sozinha. Se não houver números, não tem falha. Se não houver falha, é porque não tem a leitura de números. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa literalmente criar a solda que liga essas peças, tá? E essa solda, ela vai se chamar de acordo. É um acordo entre áreas onde você vai simplesmente unificar essas duas áreas que acham que são diferentes, mas no final de tudo, elas são apenas uma área. Eu queria perguntar aí para o pessoal que está online aí com a gente, e dentro da empresa de vocês, por um acaso, quando vocês trabalham com divulgação, vocês sentem que essa comunicação entre a hora que o lead chega, a hora que o cliente novo chega, a oportunidade nova chega no seu WhatsApp, ele chega muito sem direção, sem saber o que está buscando? Isso acontece com vocês? Quando vocês respondem, deixa eu beber uma água aqui. Às vezes sim, às vezes não. Vamos lá. Às vezes, Ana Paula, muito bom. Às vezes sim, às vezes não. Isso quer dizer que representa 50% das pessoas que chegam sem direção nenhuma? É isso? Aí você trouxe uma coisa muito relevante, Ana Paula. Na verdade, você acredita naquilo que realmente é, certo? Você está acreditando na hipótese verdadeira. Não é só a questão do criativo que não está comunicando da forma certa, mas é o processo que não está sendo desenhado. Porque quando você
você tem um criativo que comunica uma coisa, e você tem uma abordagem que comunica outra, você tem uma qualificação que faz as perguntas erradas, automaticamente isso leva ao cliente não ter direção nenhuma, porque o seu produto, ele precisa levar para uma direção. E se você está se perdendo nessa questão da comunicação interna, não é nem na externa, simplesmente o seu lead vem para um lado, vem para o outro, vem para cá, faz isso, e ele começa a vir nesse looping aqui, ó. De repente ele corta para um lado, corta para o outro, tudo, mas no final de tudo, ele nunca chega aonde tem que chegar, que é literalmente no pagamento. Ele acaba não fazendo o fechamento com você. Mas hoje nós vamos construir isso, tá? Hoje nós vamos fazer a versão essencial com 3 cláusulas que você vai aprender a corrigir desde a entrada até o momento do fechamento. Mas eu também preciso dizer uma coisa, que vou voltar lá no primeiro slide, no primeiro não, no segundo slide, que se você não assistiu a aula de segunda-feira, a de terça-feira, a de quarta-feira, a aula de hoje, ela literalmente, ela não vai fechar o ciclo sozinho. Por quê? Na aula de segunda-feira, nós traçamos a construção do seu cliente ideal, que é o ICP, e também fizemos a proposta de valor, que é o porquê que o seu cliente deve te escolher. Na terça-feira, nós criamos um fluxo. Esse fluxo é o que leva o seu cliente realmente a ser atendido e comunicado da forma correta para ele sair do momento da primeira mensagem até o momento do fechamento com você. E ontem nós falamos sobre a construção do funil, como cada etapa do funil ele tem uma hora para começar e uma hora para terminar. Então, se você não voltar nas aulas de segunda-feira, de terça e de quarta-feira, infelizmente, a aula de hoje sozinha ela não vai fechar esse ciclo para você. E aí eu volto a falar aqui para você, o Leandro até apresentou no começo da aula aqui para a gente, que dentro da comunidade Upsell Club, nós temos ali todas as aulas gravadas, prontinha para você voltar lá e assistir. Leandro, você pode mandar o link aí no, Manda agora. no chat, por favor? Falhou aqui. Não lembrei que era o chat. Então, o que acontece? Voltando. Então, quando acabar essa aula de hoje aqui, você vai voltar lá na segunda-feira, dentro da Upsell Comunidade ali, que tá tudo preparado, tudo lindo para você poder apreciar essas aulas que aconteceu para você construir o fluxo completo. Fechou? Alguém aí alguma dúvida? Podemos prosseguir? Você conseguiu mandar, Leandro? Já está aí no link já. Já. Então, gente, para Ana Paula, para outras pessoas que não estavam aqui durante as outras aulas, o que eu falo para você? Entre nessa comunidade, faça o seu cadastro, o Leandro ele vai já liberar ali o seu cadastro, e quando acabar aqui, durante a manhã, final de semana, assiste as outras aulas para que o ciclo feche e fique completo para você. Boa noite, Terezinha. Terezinha Sechinel. Linda, maravilhosa. É minha mãe, viu, gente? Então vamos aqui para essa versão. Eu não assisti de fato as aulas passadas, mas não sai daqui, Ana Paula. Continue aqui, que hoje você já vai entender na prática essas 3 cláusulas que nós vamos construir aqui. E a partir do outro momento que você assistir as outras aulas, isso vai ser construído para você de uma maneira mais ampla, tá? Então vamos lá, galera. A versão essencial em 3 cláusulas. O primeiro, os dois miram o mesmo cliente. Aí lembra que eu falei para vocês da primeira aula? Tá aqui, ó. O ICP, que é o cliente ideal, perfil do cliente ideal, que é o Ideal Customer Profile, que é o perfil do cliente ideal, ele não pertence ao marketing. Olha, esse gatão aí também é meu pai, o Gilberto de Souza. Seja bem-vindo, pai. Meu, é o único cara que eu chamo de negão, porque ele realmente é bonitão, assim, né?
igual eu. Na verdade, eu igual ele, não sei, também tanto faz. Então, voltando aqui, gente, olha só. O ICP, ele não pertence ao marketing. É uma das coisas que mais se quebra dentro das áreas, porque normalmente a equipe de marketing, ela quer construir essa comunicação conforme a vontade dela. E se você tiver um processo bem definido, esse processo, essa construção do ICP, ela não é do marketing, ela é da sua empresa. Ela pertence à sua empresa. É uma comunicação geral. A empresa inteira, seja o marketing, seja o comercial, seja a contabilidade, seja o financeiro, seja o RH, seja a limpeza, elas comunicam a mesma linguagem que você está falando. Então, na cláusula 1, nós vamos mirar o mesmo alvo. Vamos lá. Eu quero que você vire para mim aqui e fale assim: a minha empresa, todas as áreas da minha empresa, ela vai mirar para um único alvo, certo? Ela não pode migrar para outro lado, para outro alvo. Gente, eu tô com alguma coisa aqui na garganta, tá incomodando. Beleza, passado aqui a cláusula 1, onde nós trouxemos que nós vamos mirar no mesmo alvo. Agora, nós vamos para a cláusula 2. Nós vamos trabalhar com a mesma régua. Os dois usam a mesma definição de lead bom, porque normalmente o marketing, ele tem a tendência de dizer assim, os leads são bons porque vieram pelo criativo que tem ali disponível. E o comercial considera que o lead é ruim porque o lead ele não interage ou então ele não compra. Mas nesse momento, o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos que as duas áreas, os dois profissionais, os dois caminhos enxerguem da mesma forma. O que, que classifica o lead como ruim, que aí é o lead vermelho, o lead como razoável, que é o lead amarelo, e o lead que é bom, que é o lead verde, que está pronto para comprar. Nós falamos sobre isso lá na aula 2. Na aula 2, nós trouxemos esse conceito do semáforo dos leads, que é o lead vermelho, o amarelo e o verde. Então, assim, se o marketing entrega verde, o comercial atende verde na janela de ouro. Só que para a gente ter essa definição, se o lead está se está verde, se está vermelho, se está amarelo, aí a gente precisa voltar lá na aula 2 para fazer essa customização, para a gente entender ali qual que é o processo de cada. Então, quando o marketing e o comercial tiverem alinhado nisso, os dois realmente têm certeza se esse lead ele é verde ou se ele está em outra explanação, em outra época, em outra área, em outro fluxo do seu funil. E na cláusula 3, nós vamos falar sobre a mesma meta. Os dois respondem pelo mesmo número final. Uma das coisas que eu mais vi em algumas empresas que eu já atuei é que colocam uma meta de marketing totalmente separada da meta do comercial. Normalmente eles colocam a meta do marketing e baseada em capturas e não em vendas. E automaticamente, quando você trabalha com essa meta diferenciada, o marketing ele vai se preocupar em gerar demanda, gerar, não importa como, mas vai gerar demanda. E o comercial vai receber aquela demanda que a meta dele é baseada em venda e não vai conseguir converter. Então, todos precisam ter a mesma meta. O marketing ele é baseado na meta de leads qualificados que ele entrega para o seu comercial, e o comercial é baseado na métrica de conversão sobre esses leads potenciais que o marketing ele entregou para você. Mas, Whindersson, como que eu vou saber se o marketing está entregando um lead realmente qualificado? Esse lead qualificado, nós falamos lá na aula 2. Como você saber se esse lead é qualificado? Esse lead, lá na aula 2, ele precisa ele precisa passar pela representatividade de seis tópicos para ele poder estar validado como qualificado.
Passou no 6, ó, segue adiante que você está com lead qualificado. Não passou no 6, o seu lead ele não está 100% qualificado, ele precisa ser qualificado ali como um lead amarelo, que precisa de nutrição, ou um lead vermelho, que aí nesse lead vermelho, ele precisa realmente conhecer mais o produto, ele precisa elevar a consciência, ele precisa chegar no momento, então você precisa avaliar tudo isso dentro desse período, tá? Então, essas são as 3 cláusulas que nós vamos trabalhar hoje. A primeira, estar com o mesmo alvo. A segunda, mesma régua, é a mesma definição. E a terceira é a mesma meta. Até aqui, alguma dúvida, gente? Pode mandar pergunta aí no chat. Sem perguntas? Se estamos sem perguntas, voltamos aqui para a nossa aula. Nenhuma, beleza. Aí eu volto naquela mesma coisa que eu falei ontem, hein, Helena? Se quando tá tendo uma aula e ninguém tem dúvida das duas, uma, ou tá entendendo tudo muito bem ou não tá entendendo nada. E aí, e aí eu acho que eu deixo essa pergunta pro pessoal. Estão conseguindo entender o que está sendo passado para vocês hoje? Vamos para o próximo bloco, visto que não temos aqui mais uma. Ah, até agora sim. Boa, Ana Paula, obrigado pela sua resposta. Então vamos lá. O bloco 3, que são os números e a rotina que nós precisamos criar dentro da nossa empresa para que a gente possa realmente ter a validação se esses números e se esses dados são verdadeiros ou não, tá bom? O que não se mede, não se gerencia. O maior erro das empresas é não medir nada. As pessoas não sabem quanto o cliente chega, as pessoas não sabem qual que é o tempo de resposta. Perfeito, mãe. Então, as pessoas não sabem qual que é o tempo de resposta, não sabem qual que foi a dúvida, qual que foi a dor que o cliente gerou, qual que foi o motivo que o cliente chegou ali. Então, como você não tem esses dados metrificados, simplesmente você está literalmente com seus olhos vendados. Você está literalmente com seus olhos totalmente fechados para a evolução da sua empresa. E é por isso, e é aqui, nesse erro, que a maioria das pequenas e médias empresas acabam aumentando o gargalo na sua empresa e acabam fechando as portas por causa disso. Acabam entrando numa questão muito complicada, porque não está medindo passo a passo dos seus clientes, não está metrificando nada. Então, nós vamos passar aqui esses 6 números para vocês, que vocês vão precisar. Esses números, eles são básicos, eles são 6 números básicos que você precisa metrificar da sua empresa, para que você comece a ter uma visão sobre aquilo que está acontecendo. Presta atenção, que esses 6 números, eles são básicos para que vocês possam tomar a direção, para que vocês possam continuar dentro desse processo. Vamos lá, os 6 números na ordem da esteira. O primeiro número que você precisa saber, quantos leads chegam na sua empresa, quantos clientes chegam ali, quantas pessoas procuram você de alguma forma. Entendido quantos leads estão chegando, eu preciso entender qual que é a porcentagem desses leads que eles estão prontos para comprar, que eles são qualificados ali para fazer uma compra do seu produto. Passando esse passo, aí eu preciso saber qual que é a velocidade da primeira resposta. E essa velocidade da primeira resposta, diferente do que nós vimos ontem, é a velocidade de resposta do cliente. Por quê? Quanto mais rápido o cliente te responde, maior é o nível de interesse dele na compra. Agora, se o cliente, você manda mensagem para ele e o cliente demora ali 1 dia, 2 dias para te responder, mostra que não é uma prioridade para ele fazer essa compra. Mas se você mandou a mensagem para ele e ele respondeu em menos de 10 minutos, pode ter certeza. Isso é uma prioridade para ele estar respondendo. Então, você precisa saber qual que é o tempo médio de uma resposta de um lead verde. Seu lead verde, ele responde em menos de 10 minutos? Ah, não, ele está respondendo em 30 minutos. Você precisa saber disso,
tá? Quanto tempo seu cliente te responde. Você metrificou essa velocidade da primeira resposta, aí você vai para as oportunidades criadas. Por quê? Primeira resposta rápida gera nível de interesse. Nível de interesse gera interação, e a interação, aí ela gera uma oportunidade de venda. E aí você precisa metrificar desses leads, quantos por cento desses leads vieram como verdes, e desses verdes, qual que é a velocidade de resposta deles, e aí dessa porcentagem de leads verdes, você vai tirar a porcentagem de oportunidades criadas. Um exemplo, entrou 100 leads, você tem 100 leads ali, 100 clientes procuraram você. Desses 100 leads, 10 eles são classificados como verdes. Beleza, eles tiveram um tempo média de resposta de 5 minutos do seu lead verde. Beleza. Desses 10 aqui, desses 10, 2 virou potencial, virou uma oportunidade criada para você vender. Então, essa porcentagem aqui das oportunidades criadas, você não vai tirar dos leads gerais, você vai tirar dos seus leads verdes. Então, se eu tenho 10 leads verdes e 2 virou uma oportunidade de, de, de fechamento, então 20% dos meus leads verdes, eles correspondem à geração de oportunidades criadas. Porém, 2% dos meus leads gerais viraram oportunidade de venda. E só para vocês entenderem, a média do mercado é 3%. Essa é a média do mercado, dos leads gerais que viram oportunidades. Dessas oportunidades criadas, né, que você acabou de criar, qual foi a taxa de fechamento? Esses 20% dos leads verdes, eles viraram fechamento? Desses 20%, eles viram 100%, quantos que fecharam? Se dos dois, um fechou, quer dizer que 50% das oportunidades geradas foram fechadas. Só que 1% dos leads totais foram fechados. Então, dentro de 100 clientes, a cada 100 clientes, você consegue fazer uma conversão. E essa conversão, esse fechamento de 1%, ele é um pouco abaixo do mercado. Ele é bem abaixo do mercado, na verdade. Como eu falei para vocês, a taxa de fechamento, de conversão dentro do mercado, a média é de 3%. Empresas que fecham 5%, 10%, o nicho varia. Varia sim, Ana Paula. Existem nichos, existe algum tipo de nicho que a média de fechamento é de 1,5%, certo? Existem nichos que a média de fechamento é de 18% a 25%. Ana Paula, fala para mim, qual que é o nicho que você atua? Odonto. Muito bom. O odonto, na verdade, eu não vou falar de odonto, eu vou falar da área da saúde em si, dentro dentro da métrica que nós temos no mercado, a métrica de mercado, ela está em 15% de fechamento, de pessoas que vão para consulta e seguem para todo o plano de tratamento que você tem. Essa é a média do mercado. Você consegue hoje metrificar para mim, falar para a gente aí qual que é a sua média de fechamento do mercado? Qual que é a sua porcentagem de fechamento? Pode ser um número assim por alto, não precisa ser um número exato, mas uma média em torno de 30 a 40%. Muito bom. Essa métrica, como que você hoje metrifica isso dentro da sua empresa? Na verdade, tá muito bom, não, né? Tá excelentíssimo. Como que você metrifica? Se quiser abrir o microfone, Ana Paula, para falar, também pode fazer isso. Fica mais à vontade para falar. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Boa noite, prazer falar com você, Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Muito prazer, gente. Eu vou dar aqui o meu parecer. Eu sou CS, tá? Eu trabalho ali prestando apoio, né, na área comercial para alguns dentistas. E aí a gente tem, né, já
claro, trabalhando aí no ramo há muitos anos, e aí a gente chegou à conclusão que para odonto, a gente tem como métricas, né, aí de porcentagem, em torno de, por exemplo, 30% para agendamento, 40% para comparecimento e de 30% a 40% para fechamentos. Então, geralmente, a gente tenta ir em busca dessas métricas. Na maioria dos meses, essa métrica ela bate e às vezes até ultrapassa. Mas, assim, por isso que eu te falei ali, o criativo ele também influencia, né? Total. Entender também o ICP ali do cliente que a gente está trabalhando é necessaríssimo, sabe? Porque sem entender isso, a gente não consegue atingir o tão famoso lead qualificado, né? Que os nossos clientes sempre reclamam que nunca chega. Exatamente, foi onde a gente construiu isso lá na primeira aula, a partir da primeira aula. Mas vamos fazer um cálculo junto aqui para a gente ver se essa métrica está batendo? Tá. Vamos fazer um cálculo aqui? Você atende em média quantos leads por semana? Por semana, eu acredito que dá em torno de 13 a 15 leads. Vamos lá, vamos colocar 15 então. Beleza. Desses 15 leads, quantos que fazem agendamento? Em torno de 25 a 30%. Então, fala um número exato, não fala em porcentagem. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou trabalhar com 15, tá? Tá, dos 15 que chegam até você, quantos viram agendamento? De 2 a 3. Tá, então, a gente tem de 15, 10% seria 1,5, né? Em 2 a 3 nós temos 20%. É basicamente a mesma taxa que a gente falou aqui. Então, dos seus leads, olha como começa a mudar. Dos leads que tem chegado para você, se você mantém esse padrão aí, a sua métrica já caiu para 20% de oportunidades criadas, certo? Que foi a mesma métrica padrão que eu já trouxe para você, que eu trouxe aqui na aula para vocês. Dessas pessoas que que fazem o agendamento, quantas que fecham o tratamento dessas 3 pessoas? 1 a 2 quando está muito bom, mas geralmente 1. Beleza, então a sua média de fechamento é de no máximo 8%. Entendeu? Então, Entendi. o que acontece? Você está jogando ali, essa métrica de 30% a 40%, você está colocando de pessoas que comunicam e geram uma oportunidade de agendar, mas não de comparecer. Então, a sua métrica correta, ela está nas pessoas que compareceram e dessas pessoas que compareceram, as pessoas que vieram. E foi o que eu falei para vocês, na média da área da saúde, a média é de 15%. Essa é a média. Pelas métricas que você trouxe, números. Por isso que isso aqui é muito importante. Foi maravilhosa a sua participação, porque lembra que a gente falou bem aqui? Cadê? Onde foi que a gente falou? Que o que não se mede não se gerencia. Então, no momento, pelas métricas reais que você nos trouxe, pelos números exatos, a sua média de fechamento, ela está abaixo do mercado de saúde. Porém, ela está eficiente, porque 8% é uma métrica que a gente tem que aplaudir, porque é muito acima do que o mercado normalmente fecha. A média mensal, a média do mercado é de 3%. Só que você está fechando 8%. Dá para melhorar? Como que dá para melhorar? Quando você traz a consciência desses números que nós acabamos de falar, que você mesmo trouxe para a gente, você consegue atentar para quais são os processos que você precisa melhorar para que essas pessoas que geraram um agendamento, elas aumentem o número do comparecimento para vocês. Porque se 3 comparecem e uma fecha, automaticamente quer dizer que eu preciso melhorar o meu processo de comparecimento. O processo do comparecimento está tendo alguma falha entre o agendamento e o comparecimento. E aí, muitas vezes, é questão literalmente de uma comunicação entre o próprio SDR, o próprio vendedor ali, e o cliente. Porque muitas vezes o cliente, para
que ele não quer dizer não, ele acaba aceitando um agendamento que não era Isso. o ideal para ele. E aí, nessa falha do não ser o ideal para ele, não vira uma prioridade. E se não é uma prioridade, ele vai buscar onde tem aquilo que ele precisa do jeito que ele precisa. Uhum. Né? Sim, sim. A gente bate muito nessa tecla de a nossa missão não é só agendar por agendar, né? Eu sempre bato muito na tecla com as secretárias disso. Porque o agendamento por agendamento, ele dá aquela falsa sensação de agenda lotada, mas, de fato, leads qualificados que vão sentar na tua cadeira com probabilidade de fechamento vai ser baixíssima. Então, por isso, a gente enfatiza muito a fase de qualificação ali no atendimento. Então, fazer uma qualificação, entender se, de fato, aquele momento é uma prioridade para aquele lead, né, sanar aquele problema, investigar, fazer perguntas de implicação, então, criar relacionamento, a questão também de agendamentos para datas muito distantes influencia, então a gente já tem aí como conhecimento de que atendimentos que são agendados para datas muito distantes tende a não ter comparecimento. Então, tudo isso influencia, né? Exatamente. Ana Paula, você é CS ou SDR? Eu sou CS. CS, sucesso do cliente. Você tem uma comunicação muito boa para SDR, viu? Obrigada. Exatamente. Exatamente. Não sei se é a sua área, se você pretende migrar de área, mas eu posso pedir um favor? Pode, claro. Deixa seu telefone aí no chat. A nossa equipe vai entrar em contato com você para conversar um pouco mais sobre os seus agendamentos. Perfeito, beleza, deixo sim. Tá? Leandro, você anota aí para a gente para amanhã o pessoal falar? Obrigado, viu, Guilherme? Ana Paula, continua participando aí com a gente. A sua presença, eu sabia que ela era do norte do país, só pelo sotaque, ó. Sou de Manaus. Imaginei. Não quis falar, mas imaginei que era ali ou do Pará, Roraima, Manaus, por ali assim. Por conta do chiado, né? Exatamente. Exatamente. Inclusive, meus pais que estão aqui na área, eles moram aí no Pará. Ah, é? Do Eu moro ladinho aí de em você. Manaus, Amazonas. É um pouco distante, dá um caminho legal, mas a região é a mesma. A região não. É quente do mesmo jeito. Quente, abafado e úmido. Deus o livre, misericórdia. Bom, obrigado, Ana Paula, por enquanto, pela sua participação. Espero que a gente possa participar mais aqui dentro da aula e que a gente possa tirar mais dúvidas com você aí também, tá bom? Obrigada também. Então, continuando, gente, foi perfeito a entrada da Ana Paula, porque ela trouxe números reais daquilo que ela vive dentro do dia a dia dela. E aí nós entendemos, olha só, a entrada dela foi tão boa que nós conseguimos entender que ela tem os números, mas como os números não estão sendo medidos, a métrica que ela está recebendo, ela não é uma métrica compatível com o que ela realmente estava enxergando, porque ter os números, mas não fazer a metrificação correta, faz com que você tenha uma sensação de que você está vendendo mais do que você realmente estava. Voltando na empresa que a gente estava fazendo o diagnóstico ontem, foi exatamente isso que aconteceu. O dono da empresa, ele tinha a sensação que por ele vender a um X valor, ele estava tendo um lucro muito maior do que realmente ele estava. Ele achava que ele tinha um lucro de mais ou menos 9 a 12% dentro da empresa dele. E no final de tudo, ele estava tendo... quanto, o Leandro? A receita era 3%? 3,4%, e ele poderia estar tendo uma lucratividade de 19% a 24%, né? Então, um erro que ele não saberia e ele nunca ia saber se ele não passasse pelo diagnóstico, ou demoraria muito para saber, já estava correndo demais a lucratividade dele. Exatamente isso que acontece. Olha só como que um erro no número é impressionante. Ele colocava uma margem de lucro e no final de tudo, esses 3,4% estava gerando um prejuízo para ele. E ele sabia que estava gerando prejuízo, só que ele não sabia de onde que vinha esse prejuízo. E no final a empresa está operando no vermelho e ele não sabia dizer o motivo, porque ele falava assim, cara, eu cresci mais de 40% esse ano. Ele saiu de um faturamento do ano passado de 300 mil, e esse ano ele já faturou 800 mil, se eu não me engano,
800 mil, ou seja, ele cresceu 40% no faturamento e a empresa dele estava operando mais no vermelho do que ano passado. E ele não conseguia entender o porquê. E era justamente nesse número, nessa metrificação que ele não estava enxergando. Era o erro de números. O erro de números faz com que você tenha prejuízo. Então, quando a receita não vem, você não acha mais nada, você olha e vê aonde engasgou. Então, a gente precisa, literalmente, ali, começar a olhar qual que é o gargalo real. Será que o gargalo está na captação? No caso da Ana Paula ali em especial, o gargalo dela está entre o agendamento e o comparecimento. Como resolver isso? Existem estratégias comerciais para que a gente possa resolver isso. E quando você encontra o gargalo, você precisa focar nesse gargalo para você resolver. Então, se você buscando, existe até uma frase que fala assim: quem foca, expande. Por quê? Se você focar naquela área que você encontrou que está tendo esse gargalo, automaticamente você vai enxergar soluções para aquele momento. Por que que o meu cliente marca, mas não comparece? Aí você pergunta de novo, por que que o meu cliente marca, mas não comparece? Mas espera aí, deixa eu ver de novo aqui. Por que que meu cliente marca e não comparece? Tá vendo que eu já repeti 3 vezes? Normalmente, as respostas começam a aparecer depois da 10ª vez, depois da 15ª vez que você começa a se questionar e escrever motivos de ele não comparecer. Exato aqui. Fiz a primeira pergunta, eu escrevo o motivo. Fiz a segunda pergunta, escrevo outro motivo. E assim, toda vez que eu faço a pergunta, eu vou escrevendo um motivo diferente. E de repente, eu encontro a solução. Por que que esse de repente? Porque você encontrou tantos motivos para ele não comparecer, que automaticamente você fala assim, uai, mas então, se eu fizer isso aqui diferente, ele vai comparecer. Então, isso é porque você olhou, você metrificou, você viu a sua falha do número, você enxergou qual que é o gargalo, você focou, você trabalhou nele e você resolveu. Por isso que dentro desses quesitos, nós falamos sobre os 30 minutos por semana. 30 minutos é uma reunião semanal que você vai fazer de 30 minutos. Essa reunião, se você for eu presa, cuidado para você não ficar parecendo doido falando sozinho, né? Quem for eu presa. Mas se você tiver ali gente, sócio trabalhando com você, tiver outras áreas trabalhando com você, reúne todo mundo. Não é para reunir somente o marketing e somente o comercial, ou só o marketing ou só o comercial. Reúne todo mundo junto. Por quê? Nesses 30 minutos, você vai conseguir fazer a metrificação. Como que estão aqueles 6 números que a gente leu ali atrás? Certo? A gente precisa olhar no painel e a gente não vai julgar de quem que é a culpa. A gente vai buscar solução. Quais são os erros que estão sendo cometidos que nós podemos corrigir agora? Onde que está o gargalo da semana? Aí a gente vai olhar qual que é o número mais fraco que a gente tem dentro dessa esteira. No caso da Ana Paula ali, ela apresentou para a gente que é entre o agendamento e o comparecimento. Esse é o gargalo mais fraco dela. Precisa buscar solução para isso. Certo? E qual que é presta atenção, gente, ó, numa reunião de 30 minutos, olha para os 6 números, acha o gargalo mais fraco e você vai buscar uma solução, uma ação para você bater nesse gargalo durante essa semana. Você não vai tentar resolver tudo de uma vez. Não tem como você resolver todos os gargalos de uma vez, porque é justamente isso que acontece. Olha aqui, ó. 30 minutos vezes 52 semanas é um gargalo por vez. E aí, Leandro, você consegue calcular aí para mim 30 minutos vezes 52, quanto que dá? 520, 1040... 1560. 1560. Então, você trabalhou 1560 minutos no ano só resolvendo os problemas. Dividido por 60, dá quantas horas? Pelo menos 26 horas. 26 horas você dedicou a resolver o problema da sua semana, da sua empresa. Cara, presta atenção.
Presta atenção muito, isso é muito forte, cara. Porque se você dedicar 30 minutos por semana para encontrar qual que é o problema que não está fazendo vender, converter, atrair novos clientes, ou então atrair clientes em potencial, só 30 minutos por semana, você trabalha quase 30 horas por ano só resolvendo o problema, só resolvendo aquilo que não está funcionando na sua empresa. Então não tem como a sua empresa não crescer, porque você sempre resolve os problemas da sua empresa. Agora, se você vê o problema e tentar tapar ele com outro problema, infelizmente não vai, você vai estar tapando o sol com a peneira. Infelizmente isso não vai fazer você crescer. E isso é o que separa quem cresce todos os anos de quem trabalha muito e não sai do lugar. Ou pior ainda, acaba regredindo, acaba indo para baixo, acaba trabalhando no vermelho, acaba tendo prejuízo muito grande e literalmente acaba fechando as portas. Então vamos fazer o exercício de hoje? Nós já estamos aqui há 1 hora e eu quero fazer o exercício de hoje junto com vocês para que a gente possa finalizar essa semana com excelência e você possa pôr em prática na sua empresa urgentemente. Mas antes da gente começar o exercício, alguma dúvida de alguém sobre o que nós acabamos de falar? Por aqui tranquilo. Boa, Ana Raquel. Mais alguém? Nenhuma. Bom, excelente. Eu gosto assim. Tudo tranquilo. Boa, Jonathan. Obrigado aí. Então vamos passar nesse momento para o nosso exercício. Aqui nesse exercício, vejam que são os mesmos 6 números que nós mostramos ali atrás. Nesse exercício, para cada um dos 6 números, escreva o número hoje e onde você busca ele toda semana, certo? Por exemplo, os leads gerados. Quantos leads hoje foi gerado na sua empresa e aonde você buscou eles? Aonde chegou? Por onde chegou para vocês? Isso é importante vocês anotarem, porque você começa a metrificar o que está acontecendo dia após dia dentro da sua empresa. Quando você não tem numeração nenhuma, você precisa metrificar isso diariamente até você construir os seus dashboards, os seus KPIs ali, para que você possa ter direção do que está acontecendo. Então, da onde está vindo os seus leads, certo? Quantos estão chegando? Anotou isso? Fez essa validação? Vamos para o passo 2. Todos esses leads, quantos aqui chegaram prontos para comprar? Leads verdes, eu já disse para vocês, mas eu vou repetir, são leads que chegam prontos para comprar. De 100, se chegar 1, é 1%, se chegar 2, é 2%. Então, você precisa ter essa metrificação dos leads, quantos chegaram e de onde veio, e quantos já chegaram pronto para fazer a compra com vocês. Se você faz atendimento via apps de mensagem, seja o WhatsApp, seja o direct do Instagram, seja o Messenger, seja o Telegram, seja outro tipo de sistema de mensagens, você precisa verificar qual que é o tempo de velocidade de resposta do cliente, para você saber qual que é o grau de interesse dele. E aí você vai colocar, o fulano, o Jonathan, que chegou pronto para comprar aqui, ele, na primeira resposta dele, depois que eu mandei a mensagem, ele respondeu em 5 minutos. Então, você já sabe que um lead verde seu, ele tem um padrão de responder em 5 minutos. Isso eu estou falando de um dia. Você vai ter que metrificar em todos os dias para você saber qual que é o padrão. Agora, chegou um cara aqui que ele comprou, mas ele me respondeu depois de 30 minutos. Então, beleza. Se o Jonathan, ele respondeu em 5 minutos e comprou, e o João, ele respondeu em 30 minutos, eu vou fazer a média desses dois. Um é 5, o outro é 30, então a média vai ser 20 minutos. Então a média dos leads verdes de responder é 20 minutos. É uma média, tá bom, gente? Beleza. Desses leads todos que são verdes, que respondem dentro da média padrão, qual que é a quantidade de oportunidades que eu crio? Chegou 100, eu criei 2 oportunidades,
a minha, as minhas oportunidades estão em 20%. Lembra que a gente já falou sobre isso. Se eu for pegar da quantidade de leads verdes, se chegou 10 leads verdes e só 2, é 20%. Agora, se chegou 100 leads no total e só 2 oportunidades foram geradas, quer dizer que é 2% do valor total. Dessas oportunidades criadas, qual que é o número que você consegue fechar e, através desse fechamento, qual que foi a receita que você gerou. Dentro dessa receita que você gerou aqui, você começa a ver se todo esse processo ele está sendo validado e está cobrindo os custos da sua operação. Então, você precisa analisar ponto a ponto para que você também saiba se o seu sistema ele é autogerenciável, se ele se paga, tá bom? Olha só, se hoje você não sabe esses números, escreva não sei, tá bom? Isso também é diagnóstico. Se hoje você não sabe, amanhã chegou a hora de você começar a contar. Quem tem loja física, o primeiro cliente que chegou um. Ô, fulano, de onde você veio? Chegou o segundo. Vai marcando, marca quantas pessoas entram na sua loja e descobre como que eles chegaram até você, para você começar a validar aonde vale mais a pena você investir para você trazer leads de qualidade. E aqui é uma cereja do bolo que eu vou entregar para vocês, tá? Depois de 30 dias desses números gerados, é justamente isso que você vai fazer. No caso ali da Ana Paula, vamos dizer que vem do Instagram, os leads de maiores oportunidades verdes, tá? Os leads verdes. Cara, então eu vou reforçar, eu vou tirar de um canal que só traz lead vermelho, eu vou trazer para onde? Eu vou começar a buscar mais no Instagram. Ah, mas o Instagram não está trazendo leads verdes, está vindo do GMN, do Google Meu Negócio, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco do investimento lá do Instagram e vou jogar o investimento para o Google Meu Negócio. Então, eu começo a ter mais oportunidades. Se eu estou metrificando da onde esses leads verdes e as oportunidades de fechamento vêm, automaticamente eu sei qual que é o canal que eu preciso investir mais. Isso aqui vira o jogo. E é uma das coisas que as empresas mais erram. As empresas estão lá investindo no tráfego no Instagram, mas não está trazendo lead qualificado para eles. Eles continuam Instagram. Enquanto as poucas vendas que ele está fazendo está vindo do Google. E ele está simplesmente deixando o Google como está. Não, o Google está dando certo, deixa lá. Vamos tentar melhorar o Instagram. E na verdade não, cara. Você tinha que tirar dinheiro daqui do Instagram e jogar lá para o Google. E aí sim você aumenta a sua receita. E aí você aumenta as oportunidades. Aí você aumenta a quantidade a porcentagem de leads verdes. Aí você aumenta, melhora a sua velocidade de resposta, melhora a oportunidade, melhora a taxa de fechamento, aumenta a sua receita e o seu ciclo ele começa a se pagar. Vamos, exercício 1 finalizado, fechado. Essa dica que eu dei aqui, Leandro, ela vale 3.000 conto lá no diagnóstico. Exatamente. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, passou, né? Então, vamos lá. No exercício B, você vai... Olha lá, Terezinha pegou. Muito bom. Então, vamos lá. No exercício B, agora, você vai criar uma rotina. Essa rotina, ela é essencial para que esse exercício aqui, ó, seja validado. Essa rotina é essencial para que esse exercício seja validado. Então, você vai abrir a sua agenda e todo empresário tem um espaço na agenda para parar 30 minutos com o seu time para poder avaliar o que está acontecendo, certo? Então, você abre sua agenda. O ideal é que você fizesse isso agora. Mas como eu sei que vocês não vão fazer, porque vocês estão aqui na aula e você não vai sair daqui para abrir sua agenda, mas você vai pegar a sua agenda, você vai abrir e você vai ver qual que é o dia que o ideal que seja ou no começo, segunda-feira, ou no final da semana, na sexta-feira, para você fazer essa avaliação. Marca a sua reunião, certo? Marca a sua reunião semanal e aí você vai marcar 30 minutos. É só 30 minutos para você olhar para os seus números. Só para olhar para os seus números.
olhou para os seus números recorrente do dia, da hora e tal, tudo, tá tudo marcadinho aqui, você vai fazer isso semanalmente. Se você fez na segunda, às 15 da tarde, na outra semana é segunda-feira, às 15 horas da tarde. Não tenta ficar fazendo em momentos diferentes, porque você vai pegar métricas diferentes. Você precisa pegar métricas semanais, de segunda a segunda, de sexta a sexta. O ideal é sempre fazer início e começo de semana, ou início ou final de semana, por causa disso, porque você pega um ciclo completo, tá? Se você tiver o time, o sócio, chama também eles para fazer junto com vocês. Quanto mais a equipe trouxer dados para vocês, mais o seu painel mais perfeito fica, e aí melhor o seu faturamento, melhor o seu lucro, melhor a sua composição empresarial, certo? Vamos fazer isso o mais breve possível. É uma tarefa única e exclusiva, que essa tarefa aqui, ela com certeza muda o jogo para vocês, certo? Ela muda, ela transforma totalmente o jogo para vocês. E aí, alguém já sabe me dizer aí qual que vai ser o dia e a hora que vocês vão começar a fazer? Fala para mim aí. Já separou? Já pensou no dia, no momento que você vai trazer isso para sua empresa? Ou você vai deixar isso para lá de novo? Essa pergunta é muito séria. Vai deixar isso para lá de novo? Você vai abandonar mais uma vez a sua empresa? Será que a sua empresa ela já não está no vermelho o suficiente para que você comece a olhar para os dados que a sua empresa mesmo te oferece? Então, cria esse painel, começa a anotar, começa a metrificar. Cara, eu não sei trabalhar com planilha, não sei trabalhar com dashboard, não sei. Anota, escreve. Escrever é muito bom também. Até porque antigamente mesmo o pessoal tudo escrevia e tinha tudo na ponta do lápis, a contabilidade das empresas deles. Então, gente, eu quero deixar aqui para vocês, antes de eu falar sobre isso. Leandro, você quer contextualizar alguma coisa? Sim, eu quero falar para o pessoal, principalmente para o pessoal que está aqui ainda. Gente, tem muitas consultorias, muitos profissionais que acabam entregando isso aqui pago, tá? Você paga aí 15, 16, 20, 25 mil reais para ter acesso a esse conteúdo, e esse mesmo conteúdo, essa mesma sistemática que a gente implementa dentro das empresas. A diferença é que a gente sistematiza isso. A gente não ensina o empresário, porque o empresário já está cheio de coisa para fazer. A gente pega na mão dele, sistematiza todo esse conhecimento aqui em um caminho traçável, um caminho andável ali, e a gente vai implementando junto com ele. Tá? Então, enquanto muita gente poderia cobrar, e nós também poderíamos cobrar algo absurdo, nós decidimos entregar. E isso aqui faz parte de um produto nosso que chama Upsell Academy. Nós estamos entregando nós estamos entregando, ensinando, da mesma forma que você está falando, Ana Paula, nós estamos ensinando você a implementar. E a gente sabe que mesmo, talvez trazendo um caminho claro para vocês, dificilmente alguém vai conseguir colocar em prática como nós colocaríamos, entende? Por isso que a gente não tem dificuldade nenhuma em entregar, em passar, porque quanto mais nós ensinamos, mais aprendemos, e o empresário, ele entende que, poxa, eu preciso do Leandro, eu preciso do Whindersson, eu preciso da Upsell ali. Então esteja hoje, essa semana, nós falamos de marketing comercial, só que na semana passada nós falamos sobre gestão financeira. E no começo desse mês de julho, nós falamos também sobre independência empresarial, nós falamos sobre ICP, somente sobre ICP. Então, vai ter rodada de negócio, vai ter muita coisa. Então, não fica de fora da comunidade, não fica de fora da aula, traga amigos, coloque amigos empresários que precisam de um conhecimento, desse conhecimento para, de fato, sair do sufoco que vive. Porque já é difícil empreender no Brasil, e sem a ferramenta certa, sem alguém pegando na mão ali e apontando o caminho correto, fica mais difícil ainda, uma vez que a gente sabe que o caminho do empresário é um tanto quanto solitário. Excelente, Leandro, obrigado aí. E é o que o Leandro está falando, muitas vezes o empresário, o autônomo, ele acha que isso não é para ele. Só que eu fico perguntando assim, o que não é para você de verdade, o que não deveria fazer sentido, talvez o que você ainda não parou para pensar, que o que é ruim para você é você ver a sua empresa
se acabando, a sua empresa morrendo, porque você não está pondo em prática alguns conceitos que são básicos, mas que funcionam. Isso aqui que eu passei durante a semana inteira, que é o ICP mais a proposta de valor na segunda-feira, o fluxo, a qualificação e a velocidade, que é a área de conversão, foi na terça-feira, o funil e os critérios de objeção, de objeções, que é para vender, que foi ontem, na quarta-feira, e a integração de todos esses dados, que foi hoje, cara, isso foi apenas 30% do que é todo um processo de implementação comercial e marketing dentro de uma empresa. E eu te falo que se você aplicar esse 30% que foi ensinado aqui para você, eu garanto para você que a sua empresa ela vai viver outro patamar. Eu garanto porque empresas que nós já implementamos, já aconteceu, empresa que nós nos tornando sócios, algumas já aconteceu e outras estão acontecendo, porque nós pegamos empresas aí que tem muito potencial e não tinha dinheiro em caixa, não tinha visão de negócio e acabava acontecendo. E se você implementar, basta acontecer, basta fazer e vai acontecer. Muitas vezes os empresários trabalham demais e ficam sem tempo para ganhar dinheiro. Essa é a grande verdade. E isso, inclusive, é uma frase muito popular, né, que existe no mundo dos negócios. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E esse tempo, esse negócio de trabalhar demais é um mito também que criaram, que falou que todo mundo falou assim, a empresário tem que trabalhar 16, 18 horas por dia para poder fazer a empresa crescer. Existem formas de você trabalhar como é que fala? Trabalhar de uma maneira mais eficiente. Quando você cria dados, você trabalha de maneira mais eficiente. Isso aqui é 30%. Nós temos um curso, certo? Que esse curso, ele ensina a implementar na prática 100% do que empresas que faturam milhões e elas utilizam dentro da sua estrutura. Óbvio que você vai utilizar, né, conforme a sua realidade. Por exemplo, para empresas que estão iniciando agora, essa estrutura que eu trouxe de segunda-feira aqui, que é atrair, converter, vender e integrar, ela já soluciona os maiores gargalos que todas as empresas que estão começando já existem. Só que não é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Então, eu quero literalmente perguntar para vocês se ficou alguma dúvida. Eu quero saber também de vocês, se vocês já se cadastraram lá no Upsell Club, que o Leandro deixou aí no grupo. Boa, o Leandro acabou de mandar. Ana Raquel já se cadastrou, parabéns. Bom, então, meus amigos, para que vocês possam entender, hoje não consegui, deu erro. Leandro, resolve aí, meu irmão. Ana, não é que deu erro não, tá? Você só precisa voltar para o seu e-mail que você cadastrou e confirmar, beleza? Quando você clicar em confirmar, parece que dá erro, mas não dá erro não. Aí vai chegar a aprovação aqui para mim e eu vou fazer a aprovação da sua área de membro ali, perfeito? Então, só voltar no e-mail para confirmar o seu e-mail ali. Quer testar agora? E aí, assim que você já fizer isso, Ana, eu já aprovo aqui e já visibilizo o seu produto ali, tá? Talvez você já faça as suas vendas por ali já, beleza? Ela está dizendo que não chegou, mas se quiser verificar, depois a equipe vai chamar ela também, né? E depois a gente pode ver isso com ela. Então, aqui, gente, nesse momento da aula, você pode ter certeza que se você aplicou o que eu passei aqui para você, você já tem a versão número 1 das análises que você precisa fazer dentro da sua empresa.
de toda a integração que você precisa fazer. E mais do que qualquer outra empresa, ou qualquer outras pessoas, você já está na frente, porque se você implementar, você já saiu na frente. Lembra que não é uma corrida onde você tem que ganhar de ninguém. É uma corrida que você tem que se acompanhar no seu crescimento. Você tem que vencer a você mesmo. Então, todos os dias, se você melhorar algo, se você implementar algo, todas as semanas, você já está melhorando 1% todos os dias. E aí, calcula aí, se durante um ano você melhorar uma coisa por semana e for 1%, você já melhorou 52%. Se você conseguir ganhar mais velocidade nas correções da sua empresa e conseguir melhorar 1 ponto por dia, a sua empresa ela melhorou 365%. Ou seja, é impossível a sua empresa não crescer. Presta atenção, é impossível a sua empresa não crescer. E por mais que você tente sozinho, por tentativa ou erro, é muito mais fácil você fazer isso acompanhado, quando você tem pessoas que podem te levar para o outro lado. Pode contar com a Upsell. Dentro da Upsell aqui, eu e o Leandro, nós estamos todas as semanas ministrando conteúdos que transformam a vida da sua empresa. Agora, tem uma coisa que eu e o Leandro não podemos fazer por você, de jeito nenhum, é de estar aqui. Isso nós não podemos. Não tem como eu pegar o teu celular ou o seu computador, clicar no link e trazer você para cá. Isso eu não tenho como fazer. Então, assim, a nossa aula padrão é toda quarta-feira, às 20 horas. Semana que vem é a aula da Nathalie? Isso mesmo. Semana que vem, no dia 5/8, nós vamos trazer... Ah lá, a Ana Paula disse que resolveu, deu certo lá. Tá? Semana que vem nós vamos trazer uma sócia nossa de uma outra empresa que nós temos, na quarta-feira, às 20 horas, onde ela trabalha sobre gestão de pessoas. E ela vai trazer uma aula poderosa para vocês sobre gestão de pessoas, de como lidar ali com todo o ciclo, tanto do dono, dos gestores, quanto dos funcionários, de como que você vai fazer o ciclo pessoal da sua empresa, a de pessoas ali, funcionar de uma maneira mais efetiva e mais duradoura. Opa, aqui esquece. Então, gente, parabéns para vocês, porque chegaram aqui. Eu sei que nem todo mundo que está aqui estava desde o começo da semana, mas a melhor dica que eu dou de toda a semana para quem esteve em todas as aulas ou para quem só esteve aqui hoje é que você entre na comunidade e lá você tem todas as aulas, inclusive essa aula aqui amanhã vai estar lá também. Não sei se vocês perceberam, nós não enviamos as aulas no grupo, é somente para quem tem a exclusividade de estar dentro do Upsell Club. E cara, o Upsell Club está gratuito. O Upsell Club está gratuito. Não está lá porque não quer. É uma questão de decisão. Quem decide, quem escolhe o melhor caminho, busca soluções. Agora, muito mais do que estar aqui me ouvindo o Leandro, e semana que vem até os nossos parceiros de negócios que vêm dar aula aqui, é você implementar, é você pôr em ação. Porque se você tiver todo o conteúdo do mundo, mas não implementar, não serve de nada para você. Tá bom? Então, quero agradecer vocês por estarem aqui numa quinta-feira, quase 9:30 da noite, e o parabéns é para vocês por estarem aqui com a gente. Quer falar alguma coisa, Leandro? Eu quero sim. Falar aqui, Ana, parabéns, já está aprovada. Aproveita, como o Whindersson falou, a exclusividade das aulas, ter a ferramenta. Pô, tem ferramenta ali que já muda o seu cenário, que já faz você, pelo menos no seu dia a dia, no seu serviço, ir para um outro nível, e aproveita mesmo, tá? E eu quero deixar a possibilidade para vocês ali, se tiver algo que vocês gostariam de ter, de pedir para a gente, o que seria? Pode ser em qualquer âmbito, no âmbito de gestão empresarial, tá? O que vocês gostariam de pedir para a gente, que a gente trouxesse aqui ou fizesse para vocês? Fique à vontade aí. Jonatas, Paulo, Ana, Terezinha, Gilberto, enfim.
O que vocês gostariam que a gente fizesse, impactasse aí no seu dia a dia, uma dor que vocês não conseguem vencer, que vocês acreditam que nós, enquanto o Upsell, conseguimos dar vazão nisso para vocês. Fica à vontade. Esse é o momento. Se não tiver, e a qualquer momento vocês podem levantar e falar, tá? Se não tiver alguma dúvida sobre a aula também, é o momento também de vocês trazer, momento de vocês tirarem. Acho que é isso, Leandro, no momento, né? Show de bola. Então, muito obrigado a vocês, uma boa noite. Nos encontramos aqui na quarta-feira que vem, estaremos, apesar de que a aula da nossa parceira de negócio, eu e o Leandro sempre estaremos participando aqui. Lembra, é quarta-feira. Hoje é quinta, mas a aula da semana que vem fixa é quarta-feira. Então, aguardamos vocês aí na quarta-feira. Uma boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem. Cheio. Pelo momento. Maravilha. Maravilha. Valeu. Obrigado Tchau, pelo tempo e gente. atenção de vocês, pessoal. Fica com Deus. Tchau.